Bom pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o Juninho que está falando. Faz bastante tempo que eu não faço nenhum vídeo, mas estou fazendo hoje porque é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que tem a ver com o que eu faço, com o que eu sou, com as pessoas que me cercam. E esse vídeo vai falar sobre música secular. O cristão deve ou não deve ouvir? Então eu já começo fazendo um desafio aqui no canal. Você que está assistindo esse vídeo, eu desafio você até o final do vídeo. Se você não gostar, se você não ficar curioso, se você não tiver alguma opinião a respeito desse assunto, você pode simplesmente ignorar, clique em dislike, faz o que você quiser. Mas se você gostar, se você se sentir interessado a eu dar continuidade a esse assunto, se você ficar curioso sobre o que eu tenho a dizer, sobre um assunto que nós vamos abordar mais a seguir, dá um like aí, se inscreve no canal, tem um botãozinho aí embaixo, começa a me seguir, sendo você cristão ou não. Faça esse desafio. Nós também vamos estar lançando nesse canal, com esse vídeo, vamos lançar o projeto ETRB, que é o projeto Examinar de Tudo e Retém o que é Bom, que tem a ver com esse assunto. Eu vou falar mais sobre isso ao final desse vídeo. Vai ser um vídeo bem rapidinho. Apesar de ser um assunto que é extenso, ele vai desmembrar uma série de outros vídeos, e é por isso que eu faço o desafio para você ajudar a gente a divulgar esse canal e esse assunto, você sendo cristão ou não cristão. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu sempre tive uma opinião formada sobre se o cristão ele deve ou não deve ouvir a música secular, ou como alguns chamam, né, a música do mundo, música mundana, enfim, existem algumas terminações para o que é a música. É toda música que não está inserida no contexto do gospel, do evangélico, ou da música cristã, da música que é tocada e cantada dentro da igreja. Então o meu interesse é porque eu tenho uma opinião formada sobre isso já há muito tempo, desde que eu comecei a mexer com música. Eu sou evangélico desde 1995 e eu trabalho com música na igreja desde o ano de 2000. Então já é algum tempinho mexendo com isso e eu tenho uma opinião. Eu comecei a tocar por causa das músicas do Legião Urbana. Eu acho que a maioria de quem aprende a tocar violão é por causa disso. Só que depois, inserido no contexto cristão, logicamente que eu fui tocar e cantar as músicas da igreja. E aí começa uma coisa que eu ouvi de muita gente, eu ouço até hoje, alguns dos meus alunos me trazem esse assunto, essa questão. Eu lido com músicos cristãos e não cristãos, tenho um monte de amizades com músicos não cristãos, alguns deles até estão dentre as melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Mas aí veio essa questão de música secular. E se é certo ou se é errado o cristão ouvir ou até mesmo tocar ou trabalhar com ela. A questão é o que a gente deve fazer em relação a isso, a gente sendo cristão. Como é que nós devemos encarar a música secular? Então o propósito de fazer esse vídeo é porque eu já tinha uma opinião na minha cabeça, e aí eu tive uma experiência que contou muito como fiel da balança para eu ter esse meu pensamento definitivo, que foi no meu casamento. Quando o meu pastor presidente do campo, ele veio celebrar o meu casamento, né? E esse pastor, eu sou da Assembleia de Deus, né? Eu congrego na Assembleia de Deus, e esse pastor do campo, de um dos vários campos da Assembleia de Deus, o pastor presidente, veio celebrar meu casamento, e ele tem mais de 80 anos de idade, ele tem quase 65 anos de ministério, então alguma coisinha de Deus e da Bíblia ele entende, né? E na celebração do meu casamento, ele chegou para mim antes da cerimônia e ele fez um pedido interessante. Ele falou assim: Júnior, antes da gente começar a falar sobre, sempre tem aquela mensagenzinha, né, sobre o que é o casamento, tá, para os convidados e para os noivos, ele falou assim: antes da mensagem, eu só queria que tocasse uma música, e aí em seguida o pastor, que não seria ele no caso, vai trazer a mensagem para o seu casamento. Eu falei: tudo bem, sem problema. Eu esperava para mim alguma coisa mais antiga, um hino da harpa, desses gravados antigos com orquestra, né? Ou então alguma coisa do tipo. E para minha surpresa, quando ele deu o sinal para a mesa de som, dá o play, começa a tocar Fascinação. Os sonhos mais lindos
sonhei e que me eras mil castelo ergui. É isso mesmo. E, para minha surpresa, a minha esposa até ficou nervosa, porque ela achou que alguém tinha errado a música. Eu falei, não, pede para desligar, porque o pastor não tá gostando. Aí eu pensei, por quê? Falei, olha o jeito que ele tá. E eu olhei para ele, ele estava em cima do púlpito com a cabeça baixa, com as mãos sobre o púlpito, e ele estava com os olhos fechados, refletindo sobre a letra daquela música. E aí eu tive um insight naquele momento, e eu pensei, a letra dessa música remete a alguma coisa feliz, ou sobre o amor, ou sobre o casamento, ou sobre duas pessoas, e para ele ela tem significância. E aí a minha ideia, que eu já modelava há muito tempo na minha mente, ela se estabilizou, e aí eu tive um pensamento claro sobre isso, que é o que eu vou abordar com vocês nesse vídeo agora. Primeira coisa que você tem que ter em mente, se você lida com música ou se você tem essa dúvida, a primeira coisa que você tem que ter em mente, o que é a música? A música é uma das formas de arte onde os seres eles procuram se expressar e se comunicar uns com os outros. Se expressa sentimentos, ideias, crenças através da arte. E a música, ela faz isso através dos sons. Então a música é um meio de comunicação, onde uma pessoa e outra tentam se estabelecer, ter a mesma linha de raciocínio, expressar sua opinião, expressar seus sentimentos, seu ponto de vista, defender uma ideia. Então isso pode remeter a uma série de coisas. Você pode ter uma música que ela tenha conteúdo histórico acerca de uma cidade, um país, uma nação, um lugar. Ela pode remeter a vida da pessoa, contar a história de vida dela, a história de vida de um país, a história de vida de uma tribo, de um povo, de uma língua. Ela pode remeter, sim, à religião, ela pode falar sobre política, ela pode falar sobre um monte de coisas. A música tem o intuito de se comunicar, onde o sujeito A e o sujeito B se comunicam e tem que haver entendimento entre as partes sobre a mensagem através dos sons. Então, a primeira coisa é isso, a música tem o intuito de se comunicar. Se a gente levar de uma forma geral, o intuito é esse. Dentro do conteúdo religioso cristão, a música ela é usada como adoração a Deus. Só que não deixa de ser o fato de se comunicar, né, aquele que canta com Deus, que é aquele que ouve. A própria Bíblia fala, Deus habita no meio dos louvores. Né? E o próprio Deus, ele se agrada e convoca todos que o louvem. E louvar é expressar o seu júbilo, a sua alegria, a sua gratidão. Onde, dentre as formas de se fazer isso, está a música. Então, louvar não é só cantar, é elogiar também com a música. Mas pode ser com palmas, pode ser com uma pintura, pode ser com desenho, pode ser com o seu modo de viver, enfim. Agora, na questão da música é isso. O principal foco dela é estabelecer a comunicação entre o sujeito A e o sujeito B. E isso é feito através do cântico ou dos sons, sejam eles cantados ou tocados no instrumento. Tendo isso em mente, nós temos que analisar duas coisas para saber se nós devemos ouvir ou tocar a música. Nós temos que analisar duas coisas. A primeira coisa é, qual é o propósito da música por aquele que a está compondo, aquele que está cantando ou tocando? Qual é o propósito? O que a mensagem diz? E você tem que analisar qual que é a ideia da pessoa. A pessoa compôs aquilo por quê? Para que ela escreveu aquela letra? Por que ela está cantando aquela música? Por que ela está tocando aquela música? É a primeira coisa que você analisa. Ou seja, por que o emissor está emitindo essa mensagem? E a segunda coisa que a gente tem que analisar é o outro lado. Qual o propósito de quem está consumindo aquele produto musical, aquela canção? Por que ele está ouvindo? Por que ele se interessou em saber a letra? Qual é o propósito do outro lado da moeda, de quem está recebendo aquela informação? E aí você tem que avaliar qual é a ideia de quem está escrevendo e qual é a ideia de quem está recebendo aquilo. Por que a pessoa está cantando? Por que ela escreveu aquela canção? Por que aquela letra? Por que ele está tocando com aquela melodia? E outra, por que aquela pessoa está ouvindo aquela melodia, aquela canção? Você tem que analisar os dois lados, porque a intenção faz toda a diferença. Tem muita gente que não ouve uma série de músicas seculares porque diz assim, eles não escreveram isso com o intuito de adorar a Deus. Eles não escreveram isso com o intuito de falar sobre Deus. Ok, mas se eu, que sou cristão,
eu escrevo uma música onde o conteúdo dela é 100% falar o quanto eu amo a minha esposa e não menciono a Deus em nenhum momento, eu estou pecando? Ou estou fazendo alguma coisa? Estou escrevendo uma música impura? Estou escrevendo uma música que de alguma forma defrauda os conceitos religiosos? Ou é uma afronta a Deus eu fazer algo que não envolvo Ele? Se eu escrevo sobre a saudade que eu sinto de um parente meu que morreu e não menciono Deus em nenhum momento dessa letra, eu estou fazendo algo que não é sacro? Eu estou fazendo algo que é blasfemo? Então isso tem que ser analisado. Se eu, por exemplo, eu nasci e cresci no estado de São Paulo, hoje moro no estado de Minas. Se eu escrevo uma canção sobre a saudade que eu tenho da cidade de Mauá, onde eu nasci e cresci, e nisso, em nenhum momento na letra eu menciono a Deus, eu estou pecando, eu estou fazendo algo que não presta, que é demoníaco? É isso que tem que ser analisado. O propósito desse vídeo é você entender o que de fato é a música secular e qual é o propósito de quem está consumindo aquele produto. Porque o que é ensinado na igreja, o que não é falado, mas que se diz entre os cristãos, é que você não deve ouvir, é pecado, você não deve se contaminar. Mas muitos e muitos evangélicos, né, conhecidos ou não conhecidos, mais antigos ou menos antigos, eles até defendem, falam, olha, pecado não é, mas é como Paulo diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. O ditado diz, você não pode impedir uma andorinha de voar por cima da sua cabeça, mas deixá-la pousar e fazer ninho, você tem como impedir. Então, depende. Como professor de música, inúmeras vezes eu tenho que ouvir uma música que não é cristã para poder tirar a base, o vocal, o solo da guitarra, a base do violão ou o contrabaixo para ensinar para um aluno. Aí, porque naquele momento eu ouvi aquela música para poder passar para ele o que ele precisa de forma didática, eu estou pecando porque estou ouvindo algo que não foi feito para Deus? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, principalmente você cristão bitolado que não concorda com o que eu estou fazendo, e é um direito seu, mas Salomão, o livro de Cantares, por mais que os pregadores, os teólogos, a própria igreja cristã, quando inseriu na Bíblia esse livro, ela faz analogia entre Cristo como sendo noivo e a igreja como sendo a noiva. Mas Salomão escreveu um livro inteiro de Cantares dedicando o amor por uma das suas esposas favoritas. Nada além disso. As analogias quem fazem são os estudiosos, teólogos e pregadores, mas Salomão escreveu o livro de Cantares para expressar seu sentimento, até mesmo com vários versículos com conotação sexual, ao amor à sua esposa favorita. Porque ele tinha várias esposas, e isso é um outro assunto, mas o propósito do livro de Cantares é esse. Nós fazemos essa analogia, se nós estudamos a Bíblia, nós fazemos a analogia como Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva. Mas o propósito de Salomão era escrever um livro poético, romântico para sua esposa favorita. Então veja que não há problema. E aí quando eu tive essa experiência do meu pastor estar se emocionando com a letra de uma canção que é, por sinal, muito bonita, que tem uma letra romântica e pura, de uma época onde se escrevia com muito mais pureza do que hoje, isso é verdade. Mas havia sentimento, havia significado para ele aquela canção. E não era uma canção cristã. E aí você analisa. Então, o meu pastor, com mais de 80 anos de idade, 65 anos de ministério, ele, então, peca por achar sentimento e beleza e pureza genuína numa canção romântica que não é cristã. Então, veja bem, não estou te estimulando a ouvir música secular, não estou dizendo para você que você deve começar, não é isso. Estou te pedindo para não condenar de forma beata, de forma separatista, de forma extrema, sem você analisar. Então quer dizer que nenhum músico secular presta, ou vale alguma coisa, ou escreve boas músicas, ou toca ou canta boas músicas. É isso? Então nada presta. Só a música evangélica. Gente, nós temos que saber separar o joio do trigo. Por isso que nesse vídeo eu vou lançar esse projeto que eu vou explicar logo mais para vocês. Então, conclusão. É pecado ou não é pecado ouvir música secular? A Bíblia não condena. Ela não estimula. Mas ela faz questão do quê?
em tudo aquilo que você fizer, que isso adore a Deus, que isso louve, agrade a Deus, bendiga o nome de Deus. Ela está te dizendo que esse deve ser o seu foco. Ah, não, então, se esse deve ser o meu foco, eu não devo fazer mais nada. Não é isso que eu estou dizendo. Há necessidade primordial do relacionamento do homem com Deus, mas há uma necessidade, pelo fato de sermos seres sociáveis, que têm necessidade de se relacionar para sobreviver, pensando como humanos, há necessidade de se comunicar com os nossos semelhantes, que são os humanos. Dentro dessas necessidades, você vai ter pensamentos políticos, você vai ter contexto histórico ou patriótico, você vai ter sentimento, seja de pai para filho, de filho para mãe, de irmão para irmã, de marido para esposa. Então, as formas de expressarmos esses sentimentos podem ser de muitas maneiras, através da fala, pode ser através da pintura, da fotografia e da música. Então, é pecado a música secular, ou seja, qualquer música não inserida no contexto religioso, não é pecado. Só que você tem que examinar, é o que eu disse, qual o propósito daquela canção e o que você vai fazer com aquilo. Às vezes também você pode, baseado nesse vídeo, você pode tomar isso como verdade absoluta e você ser extremista. Ah, mãe, não é pecado porque a Bíblia não diz que é pecado, então a partir de agora eu vou ouvir Jota Quest, Legião Urbana, Capital Inicial, eu vou ouvir Jorge Versilo, eu vou ouvir Tim Maia, Ed Mota, eu vou ouvir Scorpions. Se o teu propósito é afrontar, aí me desculpa, mas aí você está pecando. Aí você está pecando, porque também é necessário você respeitar os limites. Eu não vou, por exemplo, pegar uma música do Legião Urbana, né, Monte Castelo, que por sinal Renato Russo pega um trecho da primeira carta aos Coríntios, onde ele fala, né, que o amor não se envaidece, e você conhece o texto. Ele usa na letra dele. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Aí você vai pegar essa música e você vai cantar dentro da igreja, aí você está desrespeitando a doutrina, ou você está desrespeitando a conduta e as leis daquela igreja. Então você está errado. Ah não, se não é pecado, eu sei que a minha mãe não aprova que eu ouça a música secular, mas a partir de hoje eu começo a colocar no meu quarto lá o CD do Jota Quest e ouvir alto. Não, você está desrespeitando sua mãe. São coisas totalmente diferentes. Se o teu propósito é afrontar, ou você se rebelar de alguma forma, desculpa, mas aí você está pecando. E aí a culpa não é da música, é da sua cabeça. Então, veja bem, não seja retrógrado, não seja extremista. Pecado não é, mas depende do que você vai fazer com essa informação. Eu muitas vezes, é muito comum por exemplo, quando eu vou jantar com a minha esposa, aniversário dela, aniversário de casamento, a gente sai, eu coloco músicas antigas que eu gosto, que eu aprovo, que nós podemos ter os momentos românticos ali de casal, perfeitamente normal. E é por causa disso que nesse vídeo agora eu vou estar lançando esse projeto que chama ETRB, Examinar de Tudo e Retenha o que é Bom. Onde cada vídeo eu vou trazer uma música secular, entenda bem, eu vou trazer uma música secular e eu vou colocar para vocês a tradução dessa letra para vocês entenderem o que é que diz a música. Tem música do Scorpions, Wind of Change, onde a letra é maravilhosa e ela fala sobre a sensação de ser livre após o terror da Primeira e da Segunda Guerra, a queda do Muro de Berlim e todas essas coisas. Tem uma série de canções de outros artistas não evangélicos da música secular. Por exemplo, você sabia que Darlene Zschech, no livro Adoração Extravagante, ela conta que uma das suas audições com a sua professora de canto, ela cantou Let It Be, de Paul McCartney. Eu vou trazer Let It Be para você entender qual é a tradução. Eu sempre vou estar trazendo uma canção secular, principalmente internacional, porque nacional não precisa. A nacional, a letra já te diz, está no nosso idioma, fica fácil. Então eu vou trazer músicas internacionais, que muita gente considera flashback, que é anos 70, 80, 90. Vou trazer a música e a sua tradução para você entender o que a música quer dizer. E aí talvez você até consiga fazer um filtro melhor sobre aquilo que você ouve, que você assiste, e você já sai condenando sem saber o que está dizendo. Por exemplo, se eu falo que vou trazer uma música do Scorpions aqui, você já pensa de repente, nossa, mas ele vai trazer heavy metal. Não. Espera primeiro. Eu faço esse desafio para você. Tá? Espere os vídeos.
Você veja a análise, veja o conteúdo da música. E aí depois você tira suas próprias conclusões. Queria aproveitar até essa oportunidade. Tem uma pessoa que eu quero deixar aqui os meus parabéns pela sua coragem, pela sua integridade, pelo seu testemunho, que é o Ozielzinho. Tive a oportunidade de conhecer ele na Expo Music alguns anos atrás. Ele recebeu a mim e a meu primo muito bem, muita educação, muita simpatia. Ele é um servo de Deus. Ele está no YouTube há muito tempo já com seus vídeos de guitarra. E ele teve a oportunidade de estar tocando recentemente no Rock in Rio. E ele faz um vídeo sobre essa apresentação dele, conta sobre os bastidores. Eu vou deixar os links na descrição para você assistir. O Zéuzinho é um parceiro, é um irmão em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que ele foi muito atacado por uma série de cristãos. Ah, mas você toca no Rock in Rio, você diz que é evangélico. Mas eu vou deixar o vídeo da apresentação dele e do que ele diz sobre esse evento. Tá? Então, Zéuzinho, Deus te abençoa. Você é um servo de Deus, você tem testemunho. Se não fosse por isso, você não estaria tanto tempo no YouTube, com a quantidade de pessoas que te admiram, com os convites que você recebe. Vale dizer também, Juninho Afran é um cara fantástico. Ele defende as suas crenças, a sua religião. Ele é cristão assim como a maioria de nós que estamos assistindo. Deus também te abençoe. Tem uma outra pessoa que eu acompanho e sigo já há bastante tempo no YouTube, que é o Márcio Guerra. Eu quero expressar aqui o meu sentimento, saber que queria que você soubesse que estou contigo aí, mesmo eu sendo protestante, eu estou contigo aí porque não é justo o que a Globo está fazendo com o seu canal. Eu assisto seus vídeos, aprendi muito com você nas suas análises, nas suas aulas de canto, e eu tenho certeza que seu canal não vai sair, porque você é uma pessoa que você tem um carinho pelos evangélicos, e a musicalidade que a música cristã tem, você tem espaço no seu canal onde você fala de vários artistas evangélicos. Confesso que um dos que eu mais gostei foi o Eli Soares, que você falou sobre ele. Deus te abençoe, tamo junto, continua nesse trabalho aí, que você é uma pessoa diferenciada no que você faz. Eu também adoro o Mauro Henrique, amo ele de paixão, ele é o atual vocalista da Oficina G3. Apesar de eu ter uma opinião diferente sobre ele, do ecumenismo que ele propõe no projeto que ele canta com o Guilherme de Sá e o Leonardo Gonçalves, eu penso um pouco diferente, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas são várias pessoas que trabalham com as duas linhas da música cristã e não cristã. E nem por isso eu vi Deus mandando fogo do céu para consumir nenhum desses caras. Né? E eu deixo esse desafio, né? Se você não gostou do vídeo, se você gostou, ficou curioso, quer que eu comente mais sobre esse assunto, quer que eu faça mais vídeos, quer sugerir músicas internacionais para eu trazer a tradução e falar sobre o que elas dizem, se é boa para se ouvir, se não é boa para ouvir. Isso quem vai decidir é você, talvez seus pais, o seu pastor. Mas se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a falar sobre esse assunto. E eu estou lançando oficialmente agora o projeto ETRB, Examinar de Tudo e Retém o que é Bom. Que Deus abençoe a vocês, obrigado por ter assistido até aqui. E aguardem o primeiro vídeo que eu vou estar trazendo sobre uma música secular, internacional. Vou colocar a canção, vou colocar a tradução e falar sobre o conteúdo dela. E aí você examina e retém aquilo que é bom para você. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!